Olá, paz do Senhor. Meu nome é Caroline Vargas e eu gostaria de entregar uma palavra agora no coração de todos os pais que estão nos escutando. Deus ministrou fortemente no meu coração a respeito do nascimento de Moisés e como se desenvolveu as promessas de Deus na vida daquele menino, né? E a importância dos pais se levantarem na proteção dos seus filhos, né? Isso passa para nós um aprendizado muito grande na importância de nos posicionarmos realmente para que as promessas de Deus possam ser cumpridas na vida dos nossos filhos, né? Moisés nasce com um decreto de morte. Moisés nasce em meio a uma ordem, né, satânica imposta por Faraó para que os meninos fossem aniquilados. Mas no meio dos bebês havia um libertador, havia aquele que salvaria o seu povo, né? E por meio de uma família que entendeu, se posicionou, né, ergueu a voz e protegeu a sua casa, nós vemos aí a linda história, né, de Moisés e toda a sua passagem, né, de libertação para o povo de Deus, né? Como uma voz realmente do Senhor naquela geração. Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de compreensão e que a gente possa entender que hoje também, né, nós estamos enfrentando algo muito parecido. Porém, eu gostaria de ler, né, e o que eu vou falar agora está em Êxodo, né, Êxodo 2, onde diz sobre o nascimento desse menino, né? Nós vamos ver ali no versículo 1 até o versículo 10 sobre esse momento. A palavra de Deus diz assim: um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta, os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio onde estava tomando banho, quando as suas empregadas passeavam ali pela margem, e de repente ela viu a cesta no meio da moita de juncos. E então mandou uma de suas escravas que fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu o bebê chorando. Ela ficou com muita pena e disse: Este é o menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça trouxe a própria mãe do menino, e aí a princesa disse: Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela levou a filha do rei, que o adotou como filho, e ela pôs o nome de Moisés e disse: Eu o tirei das águas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler a sua palavra, Senhor, e agora eu quero pedir para o Espírito Santo possa nos guiar, Senhor, que o teu Espírito possa ministrar em nossos corações e a gente possa aprender a sua revelação por parte das suas escrituras. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Com essa história, né, nós sabemos que nasce o libertador, né? Os pais de Moisés, eles eram Arão e Joquebede. E enquanto o texto de Êxodo enfatiza que a mãe teve muita fé, nós vemos lá em Hebreus 11, 23, dizendo que elogia tanto o pai quanto a mãe por terem confiado em Deus. E eu gostaria de ler rapidamente Hebreus 11, 23, para que você possa testemunhar do que as escrituras diz. Lá em Hebreus 11, 23 diz assim: Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram o que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho ou filha da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar pouco
tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa dos Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Olha só. Que exemplo que Moisés nos dá hoje para a criação dos nossos filhos. Que exemplo Arão e Joquebede nos mostra como pais intencionais, pais que se levantaram para proteger os seus filhos contra a artimanha de Satanás, contra as astutas de um decreto de morte. Né? E você vê ali no plural, ou seja, é a família. Muitas vezes nós focamos apenas em Joquebede, mas em Hebreus dá uma boa base bíblica de entender que eram o casal, a família. Eles juntamente, né, o marido e a esposa se posicionaram. E isso é muito importante, nós nos posicionarmos hoje. Devido à pandemia, devido a tudo o que está acontecendo em 2020, nós também temos um decreto de morte para os nossos filhos. Muitas vezes nós não estamos entendendo este momento. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento em que os nossos filhos estão impedidos de ir à casa de Deus, a cultuar, de presenciar as escolas bíblicas, de estar cultuando o Senhor, faz com que os nossos filhos acabem tendo um distanciamento daquilo que eu e você estamos durante um bom período inculcando na cabeça deles quando nós levamos eles para a igreja. Por que eu estou falando isso? Eu sei que esse momento é um momento muito difícil, que traz muitas angústias, é um momento muito preocupante, mas se eu e você não entendermos que isso também é um decreto de Satanás para arquitetar a morte espiritual das nossas crianças, nós não vamos nos posicionar como Joquebede e Arão. Nós vamos deixar com que os espiões de Faraó, né, possam ali ter êxito. Nós vamos ficar com medo. E apesar de eles terem todo um exército de egípcios monitorando, né, cuidando para ver quem desobedecer sem a ordem, foi uma família corajosa. E nós precisamos ser também assim para nos posicionarmos, né? Nós precisamos entender que nós precisamos deste momento de reclusão se levantar para proteger os nossos filhos. E como nós faremos isso? Quando você, mãe, está me escutando esse áudio, quando você, mãe, se compromete em fazer da sua casa um lugar de adoração, quando você, mãe e pai, comecem toda noite fazer devocional com seus filhos, quando vocês, famílias, começam a prática novamente dos cultos domésticos, quando vocês começam a prática da oração, quando vocês, pais, começam a colocar as mãos sobre os seus filhos e declarar as bênçãos vindas dos céus e declarar que os planos de Satanás já foram frustrados contra a vida dos herdeiros do Senhor, quando vocês, pais, se posicionarem para ler a palavra de Deus para suas crianças. É um tempo onde a família precisa voltar novamente a caminhar junto com os seus filhos e não terceirizar esse serviço e não deixar para que outras pessoas possam fazer. Eu acredito que o coronavírus não estava na nossa agenda, mas estava na agenda de Deus, né? E ele permitiu que viesse essa praga, né? Que viesse esse vírus e que assolasse todo o universo, né? Todo o mundo, né? Para que nós também possamos aprender em meio às crises, em meio à perseguição, em meio aos dias maus. Assim como Deus ensinava quando ele permitia coisas ruins acontecer com o seu povo. Então que nós possamos aprender realmente aquilo que Deus quer nos ensinar e que nós fortalecemos os nossos filhos e que nós possamos realmente nos posicionarmos ali como pais intencionais, pais que estão sabendo para que estão preparando os filhos. É lindo a passagem de Hebreus 24, eu fiz questão de ler para vocês, porque no final eu acredito que é tudo que um pai e uma mãe deseja para os seus filhos, que é que eles não tenham medo de ser perseguido por causa do evangelho, que inculque tanto a palavra, que ele tenha experiências tão grandes com Deus nosso, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, que quando vier
vier as perseguições, quando vier os dias maus, os nossos filhos sejam fortes o suficientes para defender com convicção a sua fé, assim como Moisés foi. Ele teve uma boa base sólida antes da filha adotar a filha de Faraó adotá-lo. Ele cresceu com a sua mãe, ele cresceu sabendo quem era o Deus, ele cresceu sabendo quem ele era. Então, depois que o seu filho cresce, ele vai ir para o mundo, ele vai ir para o palácio, manjares serão apresentados, mas quando você inculcar a verdade, quando ele experimentar a doce, perfeita e vontade de Deus, ele não vai pensar duas vezes para rejeitar os manjares, os prazeres, a vida luxuosa que o mundo nos oferece. O que nós nos precisamos é ter estratégias, assim como os pais de Moisés tiveram, né? Isso é muito importante, sem dúvida. Foi preciso que os dois, tanto Joquebede como Arão, tivessem fé para ter relações, né, conjugais numa época que foi perigosa, em que os bebês hebreus estavam sendo mortos. Depois eles tiveram coragem de não entregarem seu filho a uma ordenância, né, e fez com que Moisés também se tornou um grande homem de fé e aprendeu sobre isso primeiramente com seus pais. Olha mais uma vez a palavra de Deus nos trazendo que quem é responsável para o ensino cristão na vida de uma pessoa é os pais. Um casal que é temente a Deus, que ensina seus filhos as ordenâncias do Senhor. Arão e Joquebede tinham mais 2 filhos. Nós sabemos de Miriam, a mais velha, e Arão, de 3 anos mais velhos que Moisés. Mas desde o princípio, Moisés, ele tinha uma promessa. Ele foi formoso aos olhos de Deus. E ficou claro que Deus tinha um propósito especial para ele. Crendo nisso, os pais contrariaram um decreto do faraó e protegeram a vida dos seus filhos. Eu acredito que não foi fácil, nem um pouco, né? Uma vez que todos os egípcios haviam se tornado espiões oficiais de faraó à procura de um bebê para ser afogado. Então, olha só, quando nós temos sensibilidade enquanto pai, enquanto mãe, a gente consegue compreender e consegue já ver os propósitos de Deus na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor. Nenhuma criança nasceu apenas para cumprir um censo de uma população. Nenhuma criança veio ao mundo como um erro. Teu filho foi entregado propositalmente em seus braços pelo Senhor Jesus. Ele confiou você para instruir, para preparar para tudo que ele tem na vida do seu filho. Joquebede, ela obedeceu à lei, ao pé da letra, quando colocou Moisés nas águas do Nilo, mas certamente ela desafiou as ordens de Faraó na forma como ela seguiu essa lei. Ela procurou estratégias no Senhor, ela confiou na providência de Deus e não foi decepcionada. Quando a gente confia em meio a circunstâncias, né, que nós estamos vivendo na nossa sociedade tão instável, mas creia que Deus também vai providenciar o seu socorro e ele não te desamparará, ele não te decepcionará. Quando a princesa ela foi até o Nilo para realizar, né, as suas abluções religiosas, os seus banhos, ela viu o cesto e descobriu o bebê, né, que ouviu chorar. Seguindo seus instintos maternos, ela salvou o menino e cuidou dele. Ou seja, Deus usou as lágrimas de um bebê para controlar o coração de uma princesa poderosa e ímpia. Você vê como os bebês são preciosidade na mão de Deus. Você vê como que Deus não entrega bebês para os homens sem ter um propósito. Usou as palavras de Miriam, uma menina, a fim de providenciar para que o bebê fosse criado pela sua mãe e ainda recebesse por isso. A expressão frágil como um bebê não se aplica no reino de Deus, pois quando o Senhor deseja realizar a sua obra poderosa, com frequência, ele começa sempre enviando filhos, ele sempre envia bebês. Foi o que aconteceu quando ele mandou Isaac, quando ele mandou José, quando ele mandou Samuel, quando ele mandou João Batista e especialmente quando ele enviou o seu único filho Jesus. Deus, ele pode usar as coisas mais fracas para derrotar os inimigos mais poderosos. As lágrimas de um bebê foram as primeiras armas de Deus em sua guerra contra o Egito.
A princesa adotou Moisés como seu próprio filho, e o que significa que ele teve uma posição privilegiada no Egito e recebeu uma educação especial para os serviços do governo. Na língua egípcia, Moisés significa nascido ou filho, e o som dessas palavras é parecido com um termo hebraico para tirado da água. Anos depois, seu nome lembraria Moisés do Deus que o havia salvo e feito grandes coisas por ele no Egito. E uma das coisas mais grandiosas que Deus fez foi mais uma vez usar este menino nas águas, quando Deus, ele então já homem, né, permite que Moisés, homem, possa realmente passar com seu povo dentro das águas, né? E as águas então se retrocedessem, e para que ele possa caminhar ali, passar com todos salvos, todos sem nenhum fio de água, né? Sem nenhuma gota de água o molhasse, né? Com segurança. Deus, ele faz coisas incríveis, extraordinárias para a vida dos seus filhos, né? Moisés salvou o seu povo, pois ele confiou no Senhor. Olha a importância da gente colocar a nossa confiança em Deus, procurar estratégias para educar os nossos filhos e principalmente provocar neles realmente esse desejo de adorar a Deus e servir com a sua vida para todo sempre. Nós precisamos sim nos posicionarmos, nós precisamos sim levantar a nossa voz e proteger. Nós precisamos sim falar para Satanás que ele não vai ter êxito contra a vida da nossa casa, contra a vida dos nossos filhos, e nós precisamos nos posicionar, né? Nós precisamos entender que toda essa situação há sim um contexto, uma batalha sendo travada nas regiões celestiais, né? Em volta de nós, tá aí anjos guerreando ao nosso favor, e nós contamos com o favor do Senhor na nossa vida. É importante nós nos posicionamos, assim como Joquebede e Arão, porque nós não sabemos quando a igreja começará a ser perseguida de fato, mas uma coisa eu tenho certeza: as crianças já estão vivenciando isso. Para elas, a igreja já está sendo perseguida. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que a sua criança ela leu a palavra de Deus? Qual foi a última vez que a sua criança adorou o Senhor? Qual foi a última vez que a sua criança ofertou para Deus? Qual foi a última vez que a sua criança ela serviu realmente a casa do Senhor, entendendo que a casa dela é uma extensão da igreja? Então nós precisamos realmente nos despertar para que Deus quer fazer através dos nossos filhos, e que a gente possa entender muitas vezes que o Espírito Santo que age na vida de um adulto é o mesmo que age na vida da criança. Nós precisamos ganhar almas, e as almas elas não têm idades. Assim, nós precisamos voltar-se então para ganhar os nossos filhos para a eternidade. Eu deixo essa palavra de reflexão no seu coração, e eu gostaria muito que você, nesse momento que terminasse de ouvir o meu áudio, você pudesse parar os seus afazeres, o seu almoço, talvez você está lavando louça, está ali fazendo serviços domésticos, mas que você pudesse agora, neste momento, impor as mãos sobre a vida dos seus filhos, né? Se eles não estão com você nesse momento, mas que você feche seus olhos, estenda sua mão e traga à sua memória, né? O dia que você pegou pela primeira vez nos braços a sua criança, né? Por mais que ele seja um adolescente hoje, que nem cabe mais no seu colo, por mais que ele hoje ultrapassou a sua altura, mas eu quero que você traga à memória o dia que o Senhor te entregou essa criança, esse menino, essa menina. E quem sabe no meio de nós também não há um libertador, dentro da nossa casa também não há aquele que servirá como voz para salvar o nosso povo, o povo do Senhor. Então que você possa estender as suas mãos agora, fechar os seus olhos
olhos e abrir a sua boca. Que esse momento agora você possa fazer uma breve oração ao Deus, a dizer o seu posicionamento enquanto pai, enquanto mãe, se levantando na defesa dos seus filhos, na defesa da sua casa, e que você possa dizer para Satanás que ele não tem poder e os planos dele já foram frustrados, porque quem te entregou o seu filho foi o próprio Deus, e você acredita nos caminhos do Senhor, você acredita nos planos de Deus na vida do seu filho e na vida da sua família. Eu gostaria muito que você pudesse fazer um tempo de oração, intercedendo por eles e principalmente abrindo a sua boca para profetizar, para abençoar a sua casa, para abençoar o seu marido, para abençoar o seu filho. E por mais que os dias são difíceis, por mais que a situação está caótica, Deus não desamparou nunca nenhum filho seu. E nós não somos diferentes daquele povo da Bíblia. Nós também cremos no Senhor. Nós também dedicamos a nossa vida, a nossa casa a cultuar, né, ao Deus de Israel, e que você possa descansar em Deus em meio às tribulações, em meio às decepções, em meio os desafios da vida, né, que ela nos está apresentando, e que você possa entender que Satanás ele está furioso com a sua casa, e é por isso, Joquebede e Arão, que você possa se posicionar e buscar estratégias em Deus para fortalecer o libertador que há dentro do seu lar. Um beijo no seu coração e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.